Meus amigos, MMA é porque você poderia esperar vários resultados para a luta entre Francis Ngannou e Ciryl Gane agora no UFC 270. Mas se você esperava que Ngannou ia virar wrestler, que é justamente sua maior fraqueza, e acabar vencendo a luta dessa forma, eu espero que você tenha apostado dinheiro no seu palpite, porque com certeza você ficou milionário. E vamos ao que interessa, vamos analisar Francis Ngannou contra Ciryl Gane, a luta principal do UFC 270 e a unificação dos cinturões do peso pesado. E tudo começou exatamente do jeito que eu esperava e do jeito que eu falei no meu palpite. O Gane adotando uma postura bem conservadora, bem calma e bem inteligente na luta em pé, pontuando a distância com chutes e jabs, e toda vez que o Ngannou ameaçava ir pra cima, ele se fechava e partia pro clinch, justamente para impedir, para conter aquele ímpeto do campeão. Fazendo essa estratégia chata, porém bem efetiva e esperta, o Gane, na minha opinião, venceu os 2 primeiros rounds. E o Ngannou não conseguiu acertar um único golpe limpo. E a partir do terceiro round, eu imaginava que o Gane ia começar a crescer e o Ngannou ia começar a cair de rendimento. Só que aí tivemos a grande sacada, o início de uma luta que o Doutor Estranho só previu em uma das 14 milhões de probabilidades que ele analisou. Francis Ngannou virou wrestler. No terceiro round, assim que Gane entrou em seu raio de ação, Francis Ngannou tratou de catar o francês no braço e o arremessou no chão, já ficando na posição de 100 quilos, botando todo o peso do corpo no peito do Gane, justamente para dificultar a respiração do desafiante. E o plano estava funcionando. Só nesse terceiro round, Ngannou quedou o Gane 2 vezes. E o francês mostrava muita dificuldade de lidar com o campeão em cima dele. Afinal, o camaronês era mais pesado e também bem mais forte do que ele. Caminho da vitória encontrado, mas aí no intervalo entre rounds, o corner mandou o seguinte recado: agora você colocou as quedas na cabeça dele, e você pode aproveitar isso para montar uma armadilha e encaixar seu overhand, ou então seguir trabalhando nessa estratégia. A primeira opção poderia funcionar? Poderia fintar uma queda e acabar surpreendendo com o overhand por cima. Só que apesar disso condizer mais com o jogo do Ngannou, era uma coisa meio incerta. Por outro lado, a segunda opção, manter a estratégia na luta agarrada, parecia mais garantida e funcionou bastante nesse terceiro round. E também era a opção mais chata, mas ainda assim é um caminho para a vitória que o Ngannou encontrou. Então ele teria que tomar uma decisão, ir por esse caminho mais incerto ou então ser pragmático e focar nas quedas. E foi aí que vimos a mentalidade de campeão de Francis Ngannou. Ele deixou o show de lado e focou em simplesmente fazer o necessário para vencer. Nos rounds seguintes, vimos Ngannou seguir com o wrestling e apesar de não ser um jogo de chão muito técnico, ele foi mais do que suficiente para grampear o francês no chão e garantir a vitória na pontuação dos juízes. Francis Ngannou defende seu cinturão por decisão unânime dos juízes, calou a minha boca e mostrou ao mundo que ele é muito mais do que um cara grande com poder de nocaute. Ele tem a mentalidade de campeão, vai fazer o que é necessário para vencer e continua adicionando novas armas em seu jogo. E olha só o paralelo, 4 anos atrás o Ngannou perdeu sua primeira disputa pelo cinturão contra Stipe Miocic, sendo completamente dominado na luta agarrada. E agora, 4 anos depois, foi justamente a luta agarrada que ele usou para defender seu cinturão pela primeira vez. Isso é evolução. E outra coisa, lembram que eu disse que o Ngannou não era tão inteligente, tão frio como o Ciryl Gane? Pois é, ele calou minha boca de novo. A paciência que ele teve quando o Gane encaixou aquela chave de tornozelo foi coisa de campeão, algo que eu esperava do Gane e não do Ngannou. Com tudo isso dito, eu tiro meu chapéu para Francis Ngannou, que teve a performance mais surpreendente de sua carreira. E agora coitada do Ciryl Gane, porque ele perdeu aquela aura de invencibilidade e teve sua fraqueza exposta para o mundo. De novo, Francis Ngannou teve muito sucesso na luta agarrada, mas o jogo de chão dele claramente não é o mais técnico. E mesmo assim foi capaz de segurar o Gane no chão e até conseguir a montada várias vezes. Dito isso, Gane estaria em sérios problemas contra um Curtis Blaydes da vida ou então um Jon Jones. E falando no diabo, de uma coisa eu tinha bastante certeza nesse final de semana. Sinceramente, achava muito difícil isso não acontecer. Eu imaginava que Jon Jones estaria presente na arena para que justamente assim que anunciassem o vencedor da luta, no caso o Francis Ngannou, ele entraria no octógono, faria aquela encarada, toda aquela cena, para iniciar a promoção do duelo entre Francis Ngannou
e Jon Jones. Uma estratégia de promoção já conhecida dentro do UFC, né? O Georges St-Pierre já fez isso com Matt Hughes e o Brock Lesnar fez com Daniel Cormier, embora essa luta nunca tenha saído do papel. E eles fazem isso porque é um momento que chama muita atenção. Tanto é que essa cena do Daniel Cormier com Brock Lesnar, embora a luta nunca tenha saído do papel, tem 16 milhões de visualizações no canal oficial do UFC no YouTube. Era a oportunidade perfeita para iniciar a promoção da luta entre Francis Ngannou e Jon Jones. Que cá pra nós, eu sei que o Jon Jones não tá com muita moral ultimamente, mas não tem outra luta possível de se fazer com atletas ativos no UFC que seja maior do que Francis Ngannou contra Jon Jones. A única luta que eu posso imaginar que teria um peso tão grande quanto, ou até maior, seria Charles do Bronx contra Khabib. Só que isso não vai acontecer, Khabib tá aposentado. Só que essa cena não aconteceu, porque Jon Jones não estava presente na arena. Ele assistiu a luta em casa e perdeu uma enorme oportunidade de garantir a disputa pelo cinturão dos pesos pesados. E galera, Ngannou contra Jones é sim uma luta gigantesca. Ngannou é o único cara que tem chances reais de conseguir vencer aquele que eu considero como o melhor lutador de todos os tempos. Mas parece que cada vez mais essa luta tem sido deixada de lado. E o único que demonstra um mínimo de interesse de fazer essa luta acontecer é o próprio Jon Jones, só que ele não se ajuda. E o pior é que o momento é perfeito para marcar essa luta, porque o top 5 da categoria dos pesos pesados tá muito incerto, não tem um desafiante claro agora que o Ciryl Gane perdeu. Stipe Miocic está sumido no mapa, ninguém sabe onde é que ele tá. Derrick Lewis acabou de disputar o cinturão e perdeu. Curtis Blaydes já foi nocauteado 2 vezes pelo Francis Ngannou. Sobraria então Alexander Volkov. E aí eu pergunto para vocês, qual luta vocês preferem ver? Francis Ngannou contra Alexander Volkov ou Francis Ngannou contra Jon Jones? E como Dana White fala, timing é tudo no MMA, e o timing é perfeito para marcar essa luta. Só que pelo visto, parece que Ngannou contra Jon Jones vai ser mais uma daquelas lutas que só ficam na nossa imaginação. Assim como Jon Jones contra Anderson Silva contra Georges St-Pierre e Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson. E aí você pode falar, o Francis Ngannou agora tá querendo lutar boxe, por isso que ele não quer pegar o Jon Jones agora. E sinceramente, se eu fosse o Francis Ngannou, eu deixaria essa história de lutar boxe de lado por um tempo. Porque assim, eu sei que a vitória do Ngannou hoje foi brilhante, mas na trocação ele tava perdendo pro Ciryl Gane. E só conseguiu vencer porque usou a luta agarrada. Se ele for pro boxe e enfrentar o Tyson Fury, que é maior, mais técnico e mais rápido do que o Ciryl Gane, eu sinceramente não vejo como o Ngannou vencer. O Ngannou que eu vi hoje seria amassado pelo Tyson Fury, principalmente porque seria uma luta de boxe, sem chute, sem quedas e 12 rounds. E não só contra o Tyson Fury, eu acredito que os principais nomes do peso pesado, como Anthony Joshua, Alexander Usyk, Andy Ruiz e até o Deontay Wilder, conseguiriam vencer o Francis Ngannou. Então, se eu fosse o camaronês, eu deixaria essa história de boxe de lado por um tempo, pelo menos por um tempo, e focaria em grandes lutas no UFC, no caso, Jon Jones. Mas enfim, torço que as negociações caminhem para o lado positivo e que essa luta, que é uma luta dos sonhos, finalmente aconteça, talvez ainda esse ano. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.